Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Hoje o dia aqui na cidade de Manaus começou com chuva, né, gente? Um tempo fechado. E é claro que a gente aproveita o início dessa semana, primeiro, para pedir muito a Deus a sua misericórdia, a sua proteção, porque somente com Deus nós podemos realmente estar seguros, né? A gente vive quase que no dia a dia lutando contra sentimentos que afloram na nossa vida, sentimentos ruins, sentimentos que nos colocam para baixo, que nos fazem descer um abismo que nem sempre nós conseguimos nos reerguer. E a gente aproveitou essa semana, esse início de semana, para comentar com você, com o nosso querido Dr. Alfredo Brelas, que já está conosco, algo que aconteceu lá nos Estados Unidos esse final de semana, numa igreja batista de Texas, onde um homem entrou com um rifle e começou a atirar, matando 26 pessoas e deixando 20 pessoas feridas. Aí a gente fica imaginando, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Ou quem somos nós e o que nós estamos fazendo para esse mundo cada vez estar pior? E é por isso que eu digo que somente a misericórdia de Deus para controlar os nossos sentimentos. Às vezes a gente imagina, meu Deus, mas eu nunca teria coragem de fazer o que esse homem fez. Mas se a gente voltar para o nosso país, a gente vai ver que há poucos dias nós falamos aqui no Câmara 13 daquele homem que entrou numa creche e teve a coragem de atear fogo sobre crianças de 2, de 3, de 4 anos. Aí a gente fica pensando, quem verdadeiramente nós somos e o que de fato os nossos sentimentos ruins podem fazer da nossa vida. Então só Deus, só a sua misericórdia, só a sua proteção é capaz de guardar a nossa mente e de guardar o nosso coração. A gente vai falar um pouco sobre sentimento nessa segunda-feira. Quero colocar aqui na tela da Band algumas palavras para você, para a gente começar a analisar essas palavras e daqui a pouco o meu queridíssimo amigo, Dr. Alfredo Brelas, vai falar um pouco sobre essas palavras. Vamos ver aqui na tela da Band? Sentimentos que muitas vezes a gente nem percebe que temos, ou quando percebemos achamos, não, mas na hora que eu quiser eu venço esse sentimento, mas nem sempre é assim. A violência que nós falamos tanto, a violência urbana, ela é praticada por quem? Por seres humanos. Nós, diante de tantos problemas, vamos para o abismo. Aí, gente, a gente vê aí rejeição, não perdoar, raiva, vingança, sem Deus, medo, doença, mágoa, sem amigos, baixa autoestima. Essas palavras são sentimentos que nós nutrimos no nosso dia a dia. Aí a gente acha que, não, mas depois eu vou ficar bem, e nem sempre nós ficamos. Há uma informação de que esse homem que matou mais de 20 pessoas dentro de uma igreja lá no Texas, nos Estados Unidos, na verdade, queria atingir uma pessoa que estava dentro da igreja. A gente não sabe ainda, de fato, se essa será a versão confirmada, mas há indícios de que ele entrou para matar ou para se vingar de uma pessoa. Vingança. Mas na tentativa de se vingar, ele acabou destruindo praticamente toda uma comunidade ali em Texas. Então, são sentimentos que a gente precisa, sim, pedir a Deus que a gente modifique, que a gente troque o ódio pelo amor, que a gente troque a baixa autoestima pela alta autoestima, que a gente troque o medo pela coragem, a dúvida pela certeza, a incredulidade pela fé. Somente Deus
pode transformar esses sentimentos em algo positivo para nós e para os nossos filhos. É sobre isso que a gente vai conversar já já com o nosso queridíssimo Dr. Alfredo Brelas. Aí a gente aproveita para falar de um caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de um menino de apenas 11 anos que foi enterrado vivo pela sua... por alguém, na verdade, que passou a viver com o seu pai. Foi enterrado vivo, esse menino, pequeno Bernardo. Uma história conhecida. E aí, esses sentimentos de alguém que teve a coragem de fazer isso com esse jovem, com essa criança de apenas 11 anos, é uma dessas palavras que nós mostramos aqui. Sentimento de ciúme, de inveja, de raiva, da falta de amor. Então, vai ser um bate-papo muito bacana. Eu quero muito convidar você para participar conosco, tá bom? Já já a gente começa aqui a nossa conversa com o Dr. Alfredo Brelas. Mas agora a gente vai lá para o Iranduba. Vamos falar aí da 10ª Festa da Melancia. Muito obrigada, fui até lá, foi muito bacana o evento, fico muito feliz, viu, Neidi? Parabéns. Esse ano teve novidade, mudou de local, tá lá no ramal do Janauari e a gente ficou muito feliz pela forma tão acolhedora que as pessoas nos receberam, mas principalmente, né, porque a gente viu que mais um evento do Neidi, de toda a comunidade do Janauari, foi um sucesso e a gente mostra para você agora. Aos poucos foram chegando pessoas de todas as partes. A 10ª Festa da Melancia este ano trouxe uma novidade, a mudança do local. A partir de agora, a festa passa a ser realizada no ramal do Janauari. Alegria e muita música boa marcaram mais uma edição do evento. Pai, grande abraço. Sinto orgulho em ser mulher por essa mulher maravilhosa, viu? É sério. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? O que sofre ser e não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança, ele não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Quero aqui muito agradecer nosso querido vereador Neidi, que nos abrilhanta certamente com a 10ª edição desta festa maravilhosa que é da Melancia. Esse ano a novidade aqui no ramal do Janauari, asfaltado, e a gente sabe a luta do Neidi para isso. Então, uma alegria estar no município de Iranduba com tantos amigos. É um orgulho muito grande, né? Agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui hoje. A minha amiga deputada federal, Conceição Sampaio, né? Com o seu apoio que vem dando essa festa maravilhosa. E tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor. E dizer que a festa é dos nossos amigos, né? Do povo de toda a região, porque o povo merece. Vamos aplaudir a Rainha 2017 com 279 pontos. O nome dela é Thaís Pimentel, a passarela, conduzida pelo vereador Neidi Santana Vale. Thaís Pimentel. Pode coroar. Aplausos. Thaís Pimentel, Rainha da Melancia 2017. Como o Amazonas possui uma vasta área de várzea, a melancia, que veio da África, acabou sendo uma grande alternativa para a agricultura familiar. E numa homenagem aos produtores do Iranduba, surgiu no calendário de eventos do município a Festa da Melancia, que além de ser uma excelente fonte de vitamina C, é uma fruta saborosa, refrescante, nutritiva e ainda rende uma graninha boa para a economia do município.
Gente, muito bacana, parabéns aí a todas as candidatas ao título de rainha da Festa da Melancia. Muito bacana, né? É belíssima a candidata vencedora, todas são, mas ela certamente acabou tendo um maior desempenho, melhor desempenho e faturou aí o título com muito merecido. Parabéns! Essa 10ª edição já passou a ser lá no ramal do Janauari e eu fiquei muito feliz, tá, gente, de poder ter participado com vocês aí dessa belíssima festa. Com essas imagens de Iranduba, a gente faz um intervalo comercial e volta já já com você. Olha, a gente vai aproveitar também o programa de agora, o programa de hoje, para falar sobre um trabalho social lá do Instituto Emanuel Rei Davi. Esse instituto trabalha com a proteção às nossas famílias. E aí o programa foi convidado e traz, nesse momento, para você esse trabalho muito interessante aqui na cidade de Manaus. Vamos ver. Beth, como funcionam as atividades aqui no Instituto? As atividades do Instituto, uma vez que a gente trabalha proteção básica à família, a gente trabalha de segunda a sexta. Então, o nosso dever é trabalhar, proteger a família, né? A gente trabalha com cursos de qualificação, geração e renda, a gente trabalha com Mesa Brasil, a gente tem uma parceria com o CETAM. Então, o que nós queremos é chamar a comunidade. Então, que ela venha se qualificar, que ela venha participar dos cursos, das atividades que nós temos aqui. Então, a gente temos jiu-jitsu de segunda, quarta e sexta e curso de qualificação para as pessoas se profissionalizarem. Então, o que nós queremos é chamar a atenção dessas pessoas. Uma vez que a gente trabalha, o Instituto é sem fim lucrativo. Então, nós sobrevivemos de doações. Eu queria até pedir, aproveitar a oportunidade e pedir doações para o Instituto Emanuel Rei Davi. Nós temos crianças, nós temos adultos, nós trabalhamos com o curso da terceira idade, né? Então, a gente precisa de doações. A gente trabalha com o Mesa Brasil, que é uma doação que a gente chama assim, que é tipo um doce. Dá para você vir se qualificar. Então, nós temos vários cursos, como corte e costura, nós temos curso de pintura, nós temos curso pintura em tecido, nós temos curso de manicure, corte cabelo, corte escova, tudo cursos profissionalizantes. Mas também temos aqueles cursos de geração e renda, são aqueles cursos de 3 horas, que são perfume, sabonete, águas sanitárias, velas decoradas. Todos esses cursos são para as pessoas se profissionalizarem e ter o seu ganha-pão dentro de casa. Então, nós queremos convidar a comunidade adjacência que elas venham uma vez, saiam da sua casa, saiam do seu conforto e venham para dentro do Instituto para saber como é bom estar se qualificando dentro do Instituto Emanuel Rei Davi. Mila, como é trabalhar como voluntária aqui no Instituto? Bom, é uma satisfação trabalhar como voluntária, já que a gente está prestando serviço para as pessoas da comunidade, né? As pessoas carentes, as famílias de baixa renda. Então, eu estou trabalhando como voluntária e é de grande importância para mim como profissional, né? Trabalhar, podendo ajudar as famílias, as pessoas que precisam. Seu Astério, fale um pouco do trabalho que o senhor realiza aqui como voluntário. Eu faço área de manutenção elétrica, pintura. O que precisa praticamente. O que estiver faltando, eu dou meu jeito, entendeu? Essa área aí que eu faço aqui. Para a área hidráulica, é? Hidráulico, elétrica. Aí a gente vai, quando chega mesmo no Brasil, a gente vai ajudar, colocar, entregar, essas coisas assim. Olha, parabéns, portanto, né, ao Instituto Rei Davi e nas redes sociais do nosso programa, na página do nosso Facebook, você vai encontrar lá todo o endereço, tá bom? Daí do Instituto, o telefone, e aí você pode manter aí o seu contato. Parabéns aí por essa atividade social. Gente, nós vamos trazer novamente aqui para a tela da Band aquelas palavras que não são palavrinhas, na verdade, são sentimentos e que muitas vezes esses sentimentos acabam destruindo a nossa vida. Vou começar já dando o nosso boa tarde para o nosso queridíssimo Dr. Alfredo Brelais, que é psicólogo, é pastor também, está conosco já há algum tempo e a gente quer muito agradecer, viu, Dr. Alfredo, porque nunca se falou tanto de doenças
que a nossa mente pode provocar. Nunca se falou tanto dos problemas que estão aí, todos os dias nos acompanhando, e muitas vezes não queremos percebê-los. E o Senhor tem nos dado muito essa contribuição aqui, falando da psicologia, falando de como nós podemos também perceber a própria psicopatia em atitudes nossas ou de alguém que está muito próximo a nós. Seja muito bem-vindo, doutor Alfredo. Obrigado, deputada. Obrigado a todos que nos assistem nesse momento. O que você está narrando é muito preocupante, porque nós temos observado que o ser humano hoje, ele tem adoecido muito emocionalmente, né? O seu lado emocional tem adoecido consideravelmente, por isso muitos desses acontecimentos, como você está falando, têm acontecido. E se o ser humano não buscar um controle sobre as suas emoções, infelizmente nós vamos ter que dar mais notícias, como essa notícia que você está dando. Doutor Alfredo, a gente está aqui na tela da Band com várias palavras que demonstram sentimentos negativos e muitas vezes a gente nem percebe. Vamos falar agora, vamos começar aqui sobre vingança. O que é a vingança? Ou primeiro a gente tem que falar da raiva, para depois chegar lá na vingança. É assim, a vingança é resultado de raiva, né? A raiva, ela é uma emoção. Só que, a princípio, ela não é uma emoção ruim, mas ela pode tornar-se ruim em algum momento. Ela torna-se ruim a partir do momento em que a pessoa, ela perde o controle para essa emoção. Então, quando ela perde o controle para essa emoção pode levá-la à vingança. Ou seja, ela estava com raiva de alguém, então ela resolveu vingar-se dessa pessoa. Agora, a raiva, às vezes a gente tropeça numa pedrinha, você cai. Tem muita gente que tropeça em muitas pedras e não cai. Sim. Em muitos momentos, quando você tropeça, às vezes até numa pessoa, você começa a sentir raiva, mas logo em seguida a raiva passa. Em outros momentos, essa raiva, ela nos leva a cometer barbaridades na nossa vida. Como que a gente percebe que esse sentimento da raiva é algo muito momentâneo que vai passar? Ou como que a gente percebe que aquela raiva será capaz de nos transformar como seres humanos? Para pior, lógico. Depende muito de pessoa para pessoa. Nem todas as pessoas vão agir da mesma forma mediante a uma situação. Cada pessoa vai ter a sua reação. E essa reação de cada pessoa depende muito do estilo de vida de cada pessoa, da criação de cada pessoa. Então, isso que vai determinar como aquela pessoa vai reagir. Todos nós, em algum momento, vamos ter algum momento de raiva. Qualquer ser humano, né? Isso faz parte da vida de todo ser humano. Mas nem todo ser humano vai praticar um ato, como o ato que você comentou lá nos Estados Unidos, na Igreja Batista. Nem todas as pessoas vão manifestar um comportamento daquele. Então, a grande diferença é que existem pessoas que elas têm uma capacidade de perdoar e outras não. Então, essas pessoas que não têm a capacidade de liberar perdão, elas vão armazenando mágoas e raivas dentro de si, e em algum momento essa raiva ela vai explodir. E ela pode explodir da forma que explodiu agora aí nos Estados Unidos. Agora, eu quero até trazer umas imagens aí do que aconteceu em Texas, numa igreja batista de Texas, quando um homem entra nessa igreja com um rifle AR-15, começa a atirar, mata 26 pessoas, deixa 20 feridas, e hoje a informação que se tem é de que, de fato, alguém dentro da igreja era para ele a pessoa que deveria morrer, mas a gente não sabe se essa ainda é a versão verdadeira, mas há informações de que ele entrou para matar uma pessoa, e aí não tem, quando você tem um alvo a ser atingido, nesse caso, a raiva deixa a pessoa sem ter a noção, doutor Alfredo, de que ela não só vai se vingar, que é um absurdo, não é? Você querer justiça é uma coisa, vingança e justiça não são sinônimos, são palavras diferentes. Então, muita gente acha que vai se vingar. Não, a gente não sabe ainda se essa versão é correta, mas ainda que ela seja, na hora que ele entra para matar uma pessoa, ele foi para matar uma pessoa, mas mata todas que estão ao seu redor. Isso pode acontecer com o sentimento de raiva, de rancor? Pode. Uma pessoa, quando ela está, como nós falamos, possessa de raiva, a raiva atrapalha o raciocínio dela. Ou seja, ela não vai conseguir raciocinar
tão bem e medir as consequências do ato que ela está pensando em praticar. Então, quando qualquer emoção, tanto a raiva ou qualquer outro tipo de emoção, quando ela extrapola o limite, ela dificulta o raciocínio da pessoa. Por isso que muitas pessoas acabam cometendo barbaridades, né? E depois que as coisas vão se normalizando, bate aí o arrependimento, porque eu fiz isso, eu não sei por que eu fiz isso. Então é justamente pela dificuldade que a pessoa tem no momento de raciocinar, de colocar o seu raciocínio para funcionar, para que ele possa ver antes de cometer o que ele pode fazer. Agora, doutor Alfredo, a gente está falando sobre esse assunto que aconteceu esse final de semana nos Estados Unidos, mas se a gente traz, não é, esses sentimentos para o nosso dia a dia, a gente vai começar a perceber que isso está mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. Às vezes um filho, e quantas vezes a gente já anunciou aqui no programa, a Band já anunciou, você já viu aí no seu município, não é, notícias de que os filhos têm coragem de matar os próprios pais, pais acabam também praticando a violência contra os filhos, crianças que são estupradas por membros da própria família. Esse sentimento nosso, que eu digo nosso enquanto seres humanos, parece que a cada vez mais nós estamos perdendo o controle, o freio, o limite. Isso significa o quê? Nossa humanidade, nós estamos adoecendo com tantas informações, com tanto sedentarismo, com tantas coisas no nosso meio. A humanidade está doente, doutor Alfredo? Em todas as épocas, o ser humano sempre adoeceu emocionalmente, desde sempre. Mas, ultimamente, nós temos observado que o ser humano vem adoecendo muito mais emocionalmente. E é possível controlar esse sentimento? É possível controlar, Como claro se controla que é possível. O ciúme, por exemplo? Olha, tem pessoas que, quando o ciúme é patológico, ela vai precisar de terapias, psicoterapias, né? E dependendo dos sintomas que ela venha a sentir, junto com a questão do ciúme, ela possa precisar também de alguma intervenção medicamentosa, né? Para ter um pouco mais de controle sobre o seu comportamento, né? Então, pessoas que percebem que são muito ciumentas, e o ciúme pode levar a situações muito críticas, trágicas, né? Então, essas pessoas precisam procurar um acompanhamento psicológico, um psicólogo, para fazer esse acompanhamento psicológico. Doutor Alfredo, a gente muitas vezes diz, não, mas a gente está indo, a gente está buscando, a gente está procurando. Ser cristão pressupõe você ter uma percepção ou um discernimento. Mas nós precisamos estar espiritualizados, não é? Então, nós somos cristãos, mas nós temos que buscar Deus, nos tornar espiritualizados. Tem uma diferença na sua... Olha, se nós formos olhar o significado da palavra cristão, a palavra cristão no grego significa pequeno Cristo. Uma pessoa que se diz cristão, ela precisa entender que ela é um pequeno Cristo no sentido de imitar Cristo no seu dia a dia, dentro da sua casa, onde quer que ela ande, né? Então, segundo ali os ensinamentos de Jesus Cristo, claro, Jesus Cristo nunca incitou ódio, nunca incitou a raiva, violência, vingança, etc. Então, quando uma pessoa passa a viver os ensinamentos dele, claro que ela vai ter mais controle sobre esse tipo de sentimentos que pode levar a algo muito terrível, né? Então, é necessário viver aquilo que se ensina. Só saber não muda a vida de ninguém. Mas a prática daquilo que se sabe, aí sim, muda a vida do ser humano. Olha, gente, esses sentimentos de rancor, de ódio, nós vamos continuar falando após o intervalo, mas dentro de um caso que aconteceu lá no norte do Rio Grande do Sul, quando um menino, o pequeno Bernardo, de apenas 11 anos, há 3 anos, acabou sendo morto. Uma morte, se bem que toda morte ela é muito trágica, muito violenta, mas a crueldade praticada a esse menino de apenas 11 anos foi terrível. Há informações de que o garoto foi enterrado vivo. E pasme vocês, né? Os algozes dessa violência a pessoas da própria família. Então,
Que tipo de sentimento se aflorou naquele instante da morte do pequeno Bernardo, uma criança de apenas 11 anos, né? O início da sua adolescência. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente fala um pouco sobre esse caso. Já estamos de volta, olha, mandando um beijo para você que nos acompanha aqui na nossa cidade de Manaus e para os nossos queridos amigos, amigas que estão no interior do Amazonas, acompanhando aqui toda a nossa programação pela Band. Olha que maravilha, tem uma utilidade pública aqui de um desaparecimento, deixa eu colocar aqui para você, Eliene da Silva Mesquita, é isso? 40 anos... Eu estava olhando aqui, né? Parece uma menina ainda, né? Mas a Eliene é uma menina de 40 anos. Oh, meu Deus, é uma menina. E aí a Eliene está desaparecida. Qualquer informação que você tenha, por favor, pode entrar em contato direto com a polícia, né? Polícia 190. Ou então, pode, se quiser, falar também aqui pelas nossas redes sociais, a gente informa a polícia, tá bom, gente? Então, é Eliene da Silva Mesquita, 40. A Polícia Militar está passando para a gente, pedindo aqui que a gente possa fazer essa divulgação, essa utilidade pública. Olha, a gente está conversando com o doutor Alfredo Brelais, a gente já volta ao nosso bate-papo falando sobre sentimentos, aqueles sentimentos não bons, aqueles sentimentos que nos destroem, não é? E a gente vai continuar, mas antes, deixa eu dar um recadinho aí da WM Refeições para você que está querendo já, hora de almoço, né? Saborear o que há de melhor, ou você em casa, ou você na empresa, é só dar uma ligada, o telefone está aí na tela da Band, você aproveita, fala com o seu William, que eu tenho certeza você não vai se arrepender. Doutor Alfredo, vamos voltar agora para a rua. Vamos ouvir o que as pessoas têm a perguntar ao senhor, muito em função do menino Bernardo, que foi cruelmente morto. E as informações, elas são tão absurdas, né, gente? Porque quando a gente fala do envolvimento da família num caso de violência, é algo que choca todos nós. Então, eu queria só lembrar que o Bernardo Boldrini tinha 11 anos, né, na época, portanto, há 3 anos atrás, foi dado como desaparecido. 10 dias depois, o corpo do menino foi encontrado envolto em um saco plástico e enterrado em um buraco na área rural do norte do Rio Grande do Sul. A cidade toda ficou chocada com as informações que mostravam que havia um envolvimento direto de pessoas da própria família do Bernardo. Sentimento, né? Um sentimento de raiva, de ciúme, enfim. Vamos às ruas aí, ouvir o que as pessoas têm a falar sobre isso e perguntas também para o senhor, doutor Alfredo. Busca desenfreada pelo dinheiro e bens materiais pode transformar uma pessoa em monstro? Olha, nem todas as pessoas que tentam crescer na vida, ganhar dinheiro e etc., vão praticar crimes. Mas muitas pessoas, infelizmente, vão cometer crimes, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas vão colocar o dinheiro, o patrimônio acima de tudo. Então, quando a pessoa coloca o seu propósito central no dinheiro, aí sim ela é capaz de fazer qualquer coisa para consegui-lo. Por exemplo, pessoas que roubam bancos. Por que essas pessoas roubam banco, fazem o que fazem? É porque o dinheiro para ela está acima de tudo, então elas são capazes de fazer qualquer coisa. Então, quando a pessoa ama o dinheiro acima de todas as coisas, ela é capaz de fazer qualquer coisa para consegui-lo. Agora, quando o senhor diz qualquer coisa, por exemplo, nesse caso do Bernardo, que eu vou colocar a imagem dele novamente no ar, envolve pai, madrasta e 2 amigos da madrasta. Isso seria, na opinião do senhor, a psicologia trabalhando esse tipo de assunto, seria o quê? O ciúme da própria mulher, nesse momento companheira do pai, em relação à mãe do Bernardo, na opinião do senhor? Olha, nós podemos ver a participação do pai do garoto nessa situação. É muito parecido com aquele caso Nardoni, né? Isso. Onde o pai também estava envolvido no assassinato da menina. Então a gente precisa analisar para procurar entender o que motivou o pai a estar no crime do filho, né? E eu vejo no caso Nardoni, por exemplo, e possivelmente nesse mesmo caso, uma manipulação. Tinha um mentor ali, uma mentora desse crime,
que na minha ótica era a amante dele, a mulher que vivia com ele, né? Então, ela deve ter manipulado o pai do menino para participar do crime. E por que ela fez isso? Porque o garoto para ela era um obstáculo em alguma coisa que ela queria conseguir, né? Então, ela precisava retirar o garoto, esse obstáculo, para ela chegar onde ela queria. E ela fez o que fez. Então, possivelmente, ela manipulou o pai para que ele participasse também, e ele é tão culpado quanto ela nessa situação toda. Ok, a gente também tem uma opinião, né? Uma pessoa querendo falar um pouco o que pensa desse caso. Vamos lá. Chegando nas redes sociais, Conceição, você percebe que a maioria dos crimes bárbaros são entre entes ou amigos. É o que a gente acabou de falar, é verdade isso, meu João? Obrigadas, aí do centro de Manaus. Tem sempre o envolvimento de alguém da família. Na verdade, esses crimes onde a família está envolvida são os crimes que mais mexem com a sociedade, porque a sociedade, ela não espera, ou seja, não é que ela não espera, ela sabe que pode acontecer, mas não se espera que um pai mate seu próprio filho, uma mãe mate seu próprio filho. Então, quando isso acontece, isso mexe muito com a sociedade, porque espera-se que uma pessoa que não é parente que faça. Então, quando o pai faz, aí é algo que mexe muito com a sociedade. Ok, vamos novamente às ruas, vamos lá. Casos como o do menino Bernardo, por que demora para os culpados serem julgados? Na verdade, aí, né, doutor Alfredo, o julgamento, nós temos um rito ordinário que não é nem sempre obedecido, e realmente a população sempre reclama disso com muita razão, porque tem casos que parece que não chegam ao seu fim. Chegou para a pessoa que foi morta, mas sim, esses casos continuam aí. A gente tem o envolvimento de 4 pessoas que foram presas, o pai, a madrasta, uma amiga e o irmão da amiga foram presos, né, doutor? Mas esse sentimento de impunidade também é muito ruim. Com certeza. Eu vejo que a lei brasileira, ela é muito lenta em julgar. Demora muito, passa anos às vezes para julgar, né? E quando demora bastante, a sociedade começa a ficar revoltada, irritada pela demora, porque a sociedade, ela tem aquele senso de justiça, ela quer logo que a justiça seja feita. Então, quando demora bastante, o povo, ele reclama por causa da demora e etc. Essas coisas, como nós já sabemos. Ok, mais uma pergunta, vamos lá. Bom dia. Bernardo gostava de dormir na casa de amigos, não gostava de ficar em casa e tinha dificuldade na escola. Isso é um sinal de maus tratos? Olha, pode ser, com certeza, né? Eu acompanho muitas crianças que hoje, crianças que tiravam notas boas na escola, depois começou a despencar as notas. Crianças que não faltavam na escola, hoje estão fazendo de tudo para não ir para a escola. Ou crianças que antes eram felizes dentro da sua própria casa e hoje não estão mais, querem ir para outras casas. E nas nossas análises, a gente vai percebendo que essas crianças, elas estão sofrendo maltratos. Por isso que elas agem dessa forma. Então é muito possível que o garoto, pelo fato de não querer dormir na casa, seja um sinal, um alerta. Já é um alerta. Doutor Alfredo, a gente já está no finalzinho do nosso programa. Ai, que pena, né, gente? Passou tão rápido. Agora, essas palavras que a gente trouxe aqui, sentimentos ruins, que a gente precisa realmente mandar embora. Como é que a gente vai substituir? Rancor, raiva, ódio, ciúme, inveja. A gente substitui por que tipo de palavra? Ou por que tipo de sentimento? Olha, o amor, eu acredito que a gente consegue resumir tudo com essa única palavra. O ser humano, ele precisa amar verdadeiramente. E qual é o amor verdadeiro? Que é o amor que nós chamamos de incondicional. Quando o ser humano, ele aprender a amar verdadeiramente o outro e aceitar o outro do jeito que o outro aí sim, eu tenho certeza que essas palavras, esses sentimentos negativos, eles serão superados. Então, aprender a amar é o grande segredo. Meu querido amigo, muito obrigada. Foi uma alegria tê-lo conosco nesse início de semana. Muito obrigado. Muito obrigada.
É um prazer estar aqui. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser. E olha, gente, então é a gente conversar direto com Deus, né? Nós temos um canal direto com Deus, pedir a Deus que nos ensine a amar, nos ensine a amar uns aos outros e que tire de nós esses sentimentos que tanto nos apequenam, que tanto nos levam para o abismo e que a gente possa aprender a amar todos os dias. Beijo para você, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã aqui na Band.